Fala galera, fala profissional de educação física, seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do CREV 21. Esse mês de outubro é um mês especial, o mês da criança, o mês do professor, e a gente está aqui hoje, um convidado muito especial, o professor João Batista Correia, que é um profissional de educação física, especialista na educação física escolar, e trouxe hoje para a gente uma temática muito especial para você, profissional de educação física, que atua nesse contexto escolar. Trouxe para a gente hoje um tema muito relevante, que às vezes é muito negligenciado. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre jogos, sobre brincadeiras, sobre como esse lúdico pode realmente mudar e desenvolver a vida do seu aluno. Professor João Batista, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente nesse nosso podcast, tá certo? Quebrando aqui o protocolo, eu queria agradecer ao Diogo, ao CREF 21, ao Sandor, que não está aqui, a Denise também, que sempre foi uma grande parceira nossa em todos os projetos. É uma honra poder falar sobre educação física e sobre jogos, algo que a gente tem como fundamento, como eixo fundante aí dentro da nossa profissão. Bem, eu queria também agradecer aqui o Instituto Federal, o IFMA, em especial o campus que eu leciono, que é o campus São José de Ribamar, professores, colegas, mas também meus alunos, que infelizmente não puderam estar aqui também nos bastidores. Eu tenho lá, Diogo, 15 voluntários, alunos que se predispõem a aprender sobre os jogos e poder passar também essas informações aí aonde a gente vai, nas escolas, faculdades, prefeituras. Então é bem legal, a gente vai poder ter uma troca boa. Esse é o poder do profissional de educação física que atua na escola e a mágica dos jogos que a gente vai conversar aqui durante esse episódio. Pessoal, falando um pouquinho mais do professor João Batista, para quem não conhece, é um profissional de educação física, formado aqui no Maranhão, maranhense, como ele já colocou, atua hoje no Instituto Federal do Maranhão, tá certo? E aí eu vou trazer uma novidade para vocês, que ele já nos presenteou aqui. São 2 livros, um que vai estar sendo lançado agora em dezembro, não é isso, professor? Esse aqui, que é o Tabuleiros do Mundo, tá? E agora em janeiro, não é isso? Também A Mente em Jogo, tá certo? São 2 livros aí que o professor João já presenteou a gente e que vai estar disponível nas livrarias, para você, profissional de educação física, cada vez mais entender e se aprofundar nesse mundo dos jogos. E aí, aproveitando esse gancho, professor, queria que falasse um pouquinho para a gente como é que foi essa tua inserção na educação física, o que da educação física te puxou e, principalmente, falar para a gente, aí para o nosso profissional, nosso colega, nesse mundo dos jogos, o que te despertou e o que te fez realmente hoje ser esse cara, esse estudioso do mundo dos jogos aí, em especial, os jogos de tabuleiro. Muita gente acha que eu sou maranhense, eu me considero maranhense, mas sou carioca. Morei até os 18 anos e lá no Rio a gente jogava futsal, na época. Meu treinador acabou me chamando para ser auxiliar técnico na época dele, já com 16 para 17. E ali eu comecei a primeira fagulha, o gostinho pela área. Vim para cá, para São Luís, prestei o vestibular, adentrei a Universidade Federal e sempre trabalhando com esporte. Mas no meio do caminho ali, tu sabe que a gente vai vendo qual o melhor jeito de poder ganhar dinheiro na área também, ter um retorno financeiro. E me veio a possibilidade de trabalhar na colônia de férias da Vale do Rio Doce. Já tinha ouvido falar? Já. Inclusive, minha primeira experiência como, vou dizer assim, profissional, que eu no primeiro período do curso lá da UFMA, foi trabalhar com colônia de férias. Olha aí, então nas férias a gente deixava ali o nosso descanso para poder estar tendo essa experiência. Sim. Também, muito legal. E aí a gente viajou para Santinei, a Sailândia, onde tinha o clube da ERCA, da Vale, a gente ia lá e ministrava as aulas de recreação. Ali, Diogo, eu pude ver toda a essência do jogo. Poder passar uma semana com aquelas crianças, com aquele grupo de crianças de várias idades e aprender na prática o que a gente via na faculdade. Ali foi a primeira experiência. E aí, anos mais tarde, eu sou convidado a ministrar uma disciplina na antiga Faculdade de São Luís, que hoje é a Estácio. Sim, a Estácio. Que é a disciplina de recreação e lazer. Depois mudou para jogos e brincadeiras. Isso no curso de educação física? Isso, no ensino superior. Aí venho já com esse know-how, das colônias de férias e tudo, começo a estudar um pouco mais sobre o assunto
Indo mais à frente, já no Instituto Federal do Maranhão, eu vou ministrar a disciplina de Educação Física no curso de Matemática. Você sabe que antigamente era obrigatório nos cursos superiores, e lá no campus de Zé Doca, a disciplina de Educação Física é obrigatória. Sim. Pronto, só a gente não tinha um local específico para fazer, tivemos que adaptar. Como foi essa adaptação? Através dos jogos. Comecei a estudar sobre os jogos matemáticos, os jogos intelectivos, e dali eu vi que existe um universo enorme ao nosso dispor. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre os jogos antigos. Até então, na minha formação, o que existia para mim eram os jogos que todo mundo conhece, né? Os jogos contemporâneos, modernos. Mas, enfim, existe sim um viés aí com a ancestralidade enorme e uma oportunidade desse profissional poder levar para a escola jogos que os alunos não conhecem também. E até falaste num ponto que a gente que é professor de chão de escola, como a gente fala mesmo, a gente sabe que nem sempre esse chão existe. A gente não tem, vamos dizer assim, aquele espaço que é o habitual, que é a quadra para aquelas 4 modalidades, né? Às vezes a gente tem ali um pátio, só a sala de aula mesmo, e a gente tem que improvisar. O professor tem que se adaptar e ministrar a sua disciplina. E eu acredito que, como tu falaste, né, foi uma dificuldade, uma necessidade que tu viste de ter que ministrar a tua disciplina, mas com qual conteúdo, né? E aí eu comecei falando sobre essa questão que é um conteúdo realmente que é muito ainda deixado de lado pelo nosso professor, né? Sim. A gente fala aí dos esportes, a gente fala de dança, fala de lutas, mas os jogos que, vamos dizer, eu pelo menos quando aprendi dessa forma, que é a base, né? Se a gente for ver, sempre tem um esporte que a origem é um jogo. E aí tu vai falar um pouquinho pra gente sobre isso, sobre os jogos antigos, ancestrais. E a gente pouco faz, o nosso professor pouco faz essa relação, né? E acaba que realmente se perde isso, e ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo hoje aí, das telas e tudo mais. Então, como foi que tu fizeste? Assim, o que mais me impressiona, né, sobre essa temática é como realmente hoje a gente manter essa atenção do aluno, convencer o nosso diretor, o nosso colega de trabalho, né, de utilizar essa ferramenta dos jogos realmente para poder realmente ensinar, né? Como é que é essa estratégia que tu utiliza para poder convencer esse teu aluno, convencer os teus colegas, a direção para poder trabalhar com esse conteúdo? Diogo, eu digo que existe uma crença limitante, inclusive com colegas próximos. Tanto que quando eu comecei a trabalhar com os jogos, eu escutei frases como, por exemplo, bota esses meninos para correr. Então ainda há uma crença de que a educação física é apenas o aspecto motor, certo, físico. Inclusive pelo nome também, que eu acho até errado. Ninguém educa o físico de ninguém. Quando se educa, educa de forma integral, holística. Bem, e esse pensamento, ele corrobora também com a visão de vários autores da área, né? Autores que utilizam os jogos, porque isso aqui não é novo, isso aqui é bem antigo. Já vem desde Huizinga, Kishimoto, Bruguet, Piaget, Vygotsky, todos eles são adeptos do jogo como uma ferramenta pedagógica. No entanto, ainda há essa crença de que o jogo vai causar bagunça, barulho, conflito, e que ele não ensina, que é um momento apenas de prazer. Sim. E a gente estudando sobre isso, todo esse referencial teórico, a gente vê que não é isso. Pegando as dimensões do comportamento humano, eu consigo trabalhar no jogo o aspecto motor, né, a coordenação motora fina, por exemplo. Eu consigo trabalhar o aspecto afetivo-social, que é algo que depois da pandemia se tornou muito importante, você sabe, né? Muitas crianças, adolescentes com ansiedade, com depressão, também com déficits cognitivos. Então você consegue trabalhar o motor, o afetivo-social, o cognitivo e até mesmo o moral, porque existe uma ética nos jogos também. Então, a gente precisa desmistificar que a educação física é apenas motor. Inclusive, quando a gente escreve um plano de aula, o profissional deveria pensar nisso. Quais são os aspectos que eu quero? Quais são os objetivos que eu quero alcançar? E quanto mais eu estender esse leque de opções, mais eu vou atender também aos alunos. Porque a gente sabe, né, Diogo? Tem alunos que não gostam da educação física.
Então, primeiro... Dessa forma tradicional, a dos Exatamente. esportes, que a gente limita aos esportes. Isso. O meu primeiro dia de aula, eu sempre faço essa pergunta. Quem gosta de educação física? Então tem lá sempre, é a minoria, graças a Deus, mas tem lá uns 2 ou 3 que levantam um braço. E aí eu pergunto, por quê? E ele vai elencando as experiências anteriores que não foram tão exitosas. Bem, aquele aluno, naquele momento, é o meu desafio. Eu quero alcançar ele nesse ano, eu preciso mudar, ressignificar a educação física para ele. Então, nada mais justo do que eu tentar alcançar o máximo de canais de aprendizagem. Você sabe, né? Tem o canal auditivo, o visual, tem gente que é muito sinestésico. Sim. Então, nas minhas aulas eu tento fazer isso. Eu tenho aulas conjugadas, me facilitam também. São 2 aulas juntas ali. Então, no primeiro horário, eu gosto de trabalhar, às vezes, uma parte teórica ou os jogos, e na segunda parte a gente migra para o que eles gostam, que é a quadra. Porque tem a cobrança, não tem, né? Não tem como. João, a gente continua esse nosso bate-papo, então, eu estava aqui folheando aqui, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho mais para a gente também, e aí para o nosso colega que está nos assistindo, sobre os teus 2 livros, né? Esse primeiro, Tabuleiros do Mundo, que tu inclusive vendo que tu tá aí vestido com a camisa, né? Fala um pouquinho qual é realmente aqui o teu objetivo com esse livro, o que tu quer mostrar para o leitor, né? E a mente em jogo, realmente. O que tu busca, né, trazer para a gente. Eu ainda vou me debruçar aqui sobre ele aqui, mas queria que a gente pudesse já explicar um pouquinho isso para o nosso colega, até para poder ele realmente se entusiasmar, tá? E conhecer mais um pouquinho desse universo e, se Deus quiser, colocar isso como parte do seu conteúdo, né, no próximo ano aí, né, quando estiver lecionando educação física. A gente precisa fazer 3 coisas na vida, né? É fazer um filho, é plantar uma árvore e escrever um livro. E eu sempre tive esse sonho. O meu primeiro livro, eu tenho livros aqui que são coletâneas, né, com outros autores, mas de forma individual é o meu primeiro livro. E eu queria até dar esse recado, sabe, para quem está assistindo a gente, porque quando a gente se predispõe a escrever um livro, sempre há, né, as forças positivas e negativas. Nossa, você está escrevendo um livro como se você não fosse capaz. Então eu quero mandar esse recado aqui aos profissionais. Se debruce realmente numa temática, escreva. Tudo que você tem de conhecimento. Olha, eu estou fazendo 25 anos de profissão esse ano. Comecei em 2000, no Colégio Adventista, com carteira assinada, que eu digo, né? Mas, enfim, por que não? Tanto conhecimento represado e que você pode passar adiante, mas às vezes você se priva, você, né, acha, isso não é importante. Eu me lembro que uma das pessoas falou assim, Tabuleiros do Mundo é o quê? É um guia prático, né, para o professor. Tá, mas já existem outros. Aí eu falei, sim. Aí ele até citou um que eu vou te mostrar aqui, que é um almanaque. Eu tenho esse almanaque. Esse aqui. Certo. Os melhores jogos do mundo. Sabe de quando é isso aqui? 76, década de 70. Então, sempre há algo novo para trazer, que a gente chama de estado da arte. A gente não está inventando a roda, mas está, né, acrescentando alguma E quando eu pensei no livro, Diogo, eu pensei de uma forma bem didática. Apresentar alguns jogos, são mais de 50 jogos. Houve uma curadoria, então a gente escolheu quais os jogos que a gente escolheu. Jogos ancestrais, antigos, sim, abstratos, ou seja, fáceis de jogar, geralmente são figuras geométricas, são bem fáceis, que se adequem ao tempo de aula. Porque às vezes você vai jogar um jogo moderno, contemporâneo, não cabe na grade curricular, porque demora muito. Perfeito. Então são jogos rápidos, fáceis de jogar, e que o professor pode lançar mão de trabalhar em várias disciplinas, que a gente sabe que a interdisciplinaridade é algo imprescindível hoje. Então, você consegue trabalhar a história, a geografia, as linguagens de forma geral, a educação física nem se fala, mas ele é dividido por continentes, então você vai ter jogos africanos, asiáticos, europeus, legal, inclusive respondendo àquela lei que diz que é obrigatório o ensino, né, do aspecto histórico
quanto à cultura afro. Então, a gente já atende a esse aspecto e sempre pautado na BNCC. Pronto. Trabalhando competências e habilidades, quais as competências que a gente pode utilizar. Então acaba que é uma ferramenta aqui que não fica restrita também só ao nosso professor de educação física. Não. As outras áreas aos podem. Pedagogos, e a gente está até no mês aí que está chegando o final de semana do Enem. A gente sabe que hoje o vestibular não é mais como era da nossa época, né? Hoje está muito contextualizado e realmente essa questão da interdisciplinaridade. E tu está colocando aqui, João, uma coisa bem interessante. E aí eu queria... E achei muito interessante, porque quando falaste de tabuleiro, tu trouxeste um recorte, uma coisa muito importante. Olha, são jogos que o professor consegue durante aquelas 50, 1h40 que ele tem de aula. Né? Porque eu olhei aqui, quando tu estava aqui empilhando, eu disse, pô, esse UOL eu comprei para jogar com minha filha, eu fiquei... Você fica 3, 4 dias, deixa lá na mesa, lá, vai dormir para voltar ao jogo. E realmente, então assim, para a sala de aula, talvez ele não seja o ideal, né? Isso. Então eu queria também que tu falasse um pouquinho, mostrasse, inclusive daqui a pouco a gente, até se puder aqui jogar alguma coisa aqui. Eu tô aqui, fiquei aqui vendo aqui esse monte de pedaço de madeira, rapaz, como é que isso pode ser um jogo, rapaz? Mas depois vamos explicar isso aí pro nosso professor, pro nosso colega que está assistindo, tá certo? Mas aí o Tabuleiros do Jogo, tu apresenta então 50 jogos aqui. São mais de 50 jogos e o mais interessante também, Diogo, é que todos os tabuleiros estão aí. Mas o professor também pode acessar o QR Code no final, que vai dar origem a um drive, e imprimir em tamanho A4. Entendi. As peças do jogo ele pode adaptar, eu vou mostrar aqui para o nosso público, com tampinhas. Isso aqui, Diogo, a gente fez uma arrecadação no IFMA, tem postos de coleta seletiva, e lá eles trazem tampinhas de amaciante, desinfetante, aquele wheyzinho pequeno. Sim. E de leite, refrigerante também. Então essas peças aqui valem ouro pra gente. Porque a gente consegue construir os tabuleiros com papelão, materiais recicláveis, materiais de baixo custo também, madeiras. Então nesse livro tu apresenta além dos jogos, tem alguma coisa sobre essa questão de como confeccionar, como adaptar, tipo, também traz isso. Exatamente. Ah, legal, isso é importante. A sustentabilidade, ela é um viés que a gente consegue abordar dentro do projeto que a gente tem lá no IFMA. Inclusive, no final do livro, tem um capítulo só sobre o projeto. Porque caso o professor que está nos vendo agora, ele queira replicar o projeto, ele consegue, porque tem lá todo esse arcabouço lá de experiência, de expertise que a gente já teve no último capítulo. Entendi. É uma pergunta também que eu já estava aqui preparando para te fazer. Eu hoje, professor do ensino fundamental, do ensino médio, gostei da temática, quero me aprofundar nessa temática, quero trabalhar e desenvolver esse conteúdo com o meu aluno. E aí, como está dizendo aqui, lá no final do livro vai ter o QR Code. Eu consigo fazer parte, por exemplo, desse grupo do João Batista, que tem com esses 15 alunos? Como é que eu faço para levar isso para a minha escola? Uma das oportunidades que a gente quer criar para os professores é uma ludoteca. Então, a gente está formalizando isso através de projeto, né, de editais de projeto, para que o IFMA Campus São José de Ribamar tenha um local específico, tanto para os alunos, os professores e professores convidados que queiram, porque é interessante isso. Eu visitei a Universidade Federal do Ceará, lá tem um professor chamado Marcos Teodorico. Eu acho que ele tem um dos maiores acervos, é um grande amigo, então eu deixo até um abraço aqui para o professor Teodorico. Lá ele tem um acervo enorme de jogos dentro da universidade. Se a gente for ver, pegando as escolas, faculdades, universidades, é muito difícil a gente ver isso. Mas deveria ter um laboratório de práticas lúdicas na universidade, na faculdade e nas escolas. A gente vê em algumas bibliotecas, mas são casos isolados. E lá a gente está querendo fazer isso, Diogo. A gente já tem um local específico para a guarda dos materiais, a gente está fazendo toda essa curadoria. Inclusive, a gente elencou mais de 300 jogos antigos. A gente escolheu para o livro 60, 50, por ali, mas tem muito jogo que pode ser trabalhado. Inclusive, a gente está pensando no volume 2 já, para abarcar esses outros que ficaram de fora. Mas é interessante isso, e além disso também, Diogo, as formações. A gente está trabalhando para que no próximo ano
O projeto esse ano foi muito pautado na questão itinerante, levar o projeto para fora do IFMA. Certo. Mas ano que vem a gente quer pautar as formações de professores, educadores em geral, que queiram conhecer mais sobre esse aspecto lúdico. O IFMA, então, pelo visto, tem sido um grande parceiro teu nesse sentido, né, de disseminar esse projeto, esse conteúdo. E aí, como tu falaste, a ideia é trabalhando que vem essa questão da formação. Então, a ideia é para o ano que vem fazer essa itinerância em outros IFMAs, o que é? Colégio estadual também, municipal? Muito boa Qual é a tua ideia em relação a isso para o ano que vem? Se a gente perceber, essa prática dos jogos, ela ainda é escassa aqui em São Luís e na região metropolitana. Sim. Por que eu falo isso? A gente vai, por exemplo, não muito longe, Fortaleza, João Pessoa, até mesmo Teresina, tem grupos que se reúnem para jogar em shopping, em praças, né? Eu faço parte de alguns grupos também de professores pelo Brasil que militam nos jogos e a gente vê isso. Então ainda falta. Antigamente tinham 2 luderias aqui em São Luís. Hoje a gente só tem uma, que é o espaço que você vai, Sim. pode locar o jogo, é um espaço de interação social também. Então ainda falta muito. A gente quer levar para... E quando a gente chega nas faculdades, Diogo, é interessante. A maioria dos professores não conhece esses jogos. E a gente quer levar não só para escolas, faculdades também, mas para locais públicos. Sim. Mas o grande desafio que eu acho é tornar isso institucional. Dentro dos IFs, a nível também municipal, a gente já está tecendo já essa comunicação e no Estado. Se a gente puder alargar isso, alavancar, né, para vários municípios, levar para outras cidades, a gente vai ficar muito satisfeito. Lembrando que os jogos, a gente teve agora a oportunidade de trabalhar num projeto social, a gente levou no Dia das Crianças, fez essa parceria, e agora, mês de novembro, a gente vai estar visitando um asilo. Legal. Então, é possível você trabalhar na escola, por exemplo, desde o ensino fundamental, 6, 7 anos. Sim. Até o médio, né? E até o médio, o EJA, trabalhar no ensino superior e também com os idosos. Com os idosos, né? Legal, João. Eu aproveito até, João, para fazer já um convite. A gente já teve uma conversa sobre isso. E aí falar para o nosso colega que está assistindo que se der tudo certo, ano que vem, né, esse conteúdo Tabuleiros do Mundo vai fazer parte do nosso portfólio. Tá? E já falo para você também aí que é secretário de Educação, secretário de Esporte. Vamos olhar um pouquinho para isso, para essa temática que é muito importante, aí, como o professor colocou, não só para a criança, para o jovem, mas chegando até o idoso. Então, a gente sabe que a gente é muito demandado, né, em relação à questão de levar curso. Agora, em outubro, final de outubro e em novembro já está marcado a gente fazer uma visita aí para São João do Sota e Anajatuba, mas o pessoal ainda muito restrito à questão do esporte, da modalidade esportiva, né? E a gente hoje tem um portfólio enorme e aí vamos acrescentar aí a questão dos jogos também de tabuleiro para poder levar isso. A gente sabe que, até porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, é uma prática, uma coisa muito recorrente. A gente vai aí, roda esse estado todo, a gente vê muito ainda os idosos, os adultos ali na porta de casa, numa praça, jogando dominó, uma dama. Então vamos resgatar isso. Né? E aí, João, eu queria aproveitar então esse resgate que a gente está falando para te falar um pouquinho e tu apresentar aqui para o nosso colega, né, para quem está nos assistindo, um pouquinho essa linha do tempo dos jogos. Né? Aqui tu colocaste aqui do mais antigo ao mais novo e eu queria que tu explicasse para a gente as diferenças, o que mudou, se existe alguma semelhança, que às vezes a gente pensa assim, tem um jogo aqui de tem 100 anos, mas que hoje talvez ele ainda esteja aqui, a gente está jogando, só que num outro formato, com outro material. Exatamente. Né? Excelente pergunta, Diogo. Olha, aqui em cima a gente colocou os jogos que a gente produz lá. São jogos ancestrais, antigos, alguns com mais de 2.000 anos, como o Senet, o jogo real de Ur, aqui é a Mancala. Esse jogo, ele é um jogo, na verdade a gente chama de família de jogos. Por quê? Porque se você pegar, em cada país africano ele é jogado de uma maneira. Às vezes o tabuleiro é maior, às vezes ele é circular. Entendi. Esse aqui é o tradicional, com 6 cavas, uma cava maior, que a gente chama de calá ou de mancala, onde é um jogo baseado na agricultura. Você vai semeando
as peças do jogo, que podem ser bolinhas, pedras ou sementes, e você vai semeando e o objetivo é encher o seu calá com o maior número de peças. Na África, eles jogavam cavando na terra. Então, o tabuleiro era o próprio solo. Ah, tá. Entendi. E aqui depois a gente foi adaptando para o que a gente conhece hoje como tabuleiro. Aqui tem o Xíssima, também um jogo africano, de origem africana. Sendo um azulejo aqui português não. Bem estilizado. Aqui você tem outro jogo que é o Tesouro Yamatuto. É um jogo do Zimbábue. E é em forma de triângulo isósceles. Já sabe, lembra do que né, Diogo? Um triângulo isósceles. Os 3 lados aí são iguais. Não, dois. Rapaz, errei, olha. Tá vendo como pode aprender matemática? 2 lados iguais e a base diferente. Então é um jogo muito popular na África também. Esse, João, esse também, pelo que eu estou vendo aqui, já é uma confecção de vocês. Isso. Eu trouxe... Todos são? Eu trouxe vários materiais. Aqui é EVA, papelão, madeira. Legal. Então aqui, no papelão, a gente tem um jogo chamado Jogo da Onça, ou Adugo. É um jogo indígena, conhecido aqui por alguns indígenas brasileiros, e é baseado também na cultura deles, né, de caça, onde você tem aí captura, perseguição. É um jogo bem interessante, o Adugo. Esse é jogado também, por exemplo, com tampinha, semente? Também, dessa forma, exatamente, né? Com tampinhas. Tá. Todos esses estão aqui no livro? Isso, a maioria deles sim. Sim, né? Legal. Então, a gente fecha a primeira etapa, que são jogos antigos. Certo. Aí a gente vem para os jogos modernos, que é mais da nossa faixa etária, Diogo. Da nossa área aí. Década de 80, 90, muito conhecido o War. Aí você tem o Banco Imobiliário, você tem o Perfil, Imagem e Ação, vários jogos aí dessa época, a gente chama de jogos modernos, pós-guerra ali. Depois, a gente vai ter o que a gente chama de jogos contemporâneos. Detalhe, você já vai ver na caixa do jogo o autor. Olha que legal. Como em formato de livro, né? Exatamente. Tanto que as revendedoras hoje são chamadas de editoras de jogos. Então, o autor, você vê que tem um design bem chamativo. E aí tu me perguntou, João, mas qual a similaridade? Veja que são jogos abstratos também, né? Com formas geométricas, peças aqui, e baseados também na cultura local. Esses jogos contemporâneos, eles surgem muito na Alemanha. Então, esse é um alemão. É um jogo importado, esse aqui. É um jogo importado. Aí também os jogos contemporâneos, a gente vai ter os party games, ou jogos de festa, né, para divertir, ali, jogos rápidos. Certo. Então, quando a gente fala de jogos de cartas, para mim eu insiro dentro dos jogos de tabuleiro, porque você precisa de um local, né, para poder fazer uma superfície, exatamente. E, por último, eu trouxe aqui para ilustrar, dentro dessa classificação, os jogos educativos. Esse aqui é um jogo criado por um professor. Então, você que está nos assistindo, também pode ser um design de jogos. É uma área que tem crescido muito, inclusive. Então, ele criou, esse professor, um jogo como se fosse um jogo pré-xadrez, para aprender o xadrez. Utilizando com cartas, exatamente. Só que as peças, tem as peças do xadrez. Aí é uma mistura de xadrez com Uno. Exatamente, né? Exatamente. Muito legal. Então, eu trouxe para ilustrar quem está nos assistindo. Então, é legal porque tu trouxe uma outra perspectiva. Eu estava falando aqui com o nosso colega, dizendo que só dele utilizar o conteúdo na sua disciplina, na sala de aula, mas inclusive ele pode ser, como tu falaste, ele pode ser um design de jogo, isso aqui então foi um professor que inventou. Exatamente, muito legal. Bacana, e aí a gente precisa também distinguir, Diogo, o seguinte, o jogo formal e informal. Quando eu tenho um objetivo pedagógico a ser alcançado, que é o jogo educativo, eu transformo esse jogo de duas maneiras. Ou eu utilizo para ensinar um conteúdo,
Eu quero ensinar álgebra na matemática. Eu quero ensinar cartografia na geografia. Eu quero ensinar meio ambiente em ciências. Eu posso criar um jogo para isso, mas já existem também. Tá? Esse é um viés. Segunda forma de utilizar o jogo na escola. Eu posso utilizar qualquer um desses jogos aqui para ensinar competências e habilidades. E aí foge um pouquinho dessa questão conteudista. Certo. Entra muito mais na questão da BNCC e eu vou trabalhar trabalho em equipe, controle inibitório, que é algo muito importante também, gera a ansiedade no jogador. Eu vou trabalhar os aspectos cognitivos em geral, foco, concentração, memória, atenção. Então, eu posso utilizar qualquer jogo desse na minha aula com esse objetivo. E hoje, tanto lá na BNCC, a gente tem essa oportunidade de trabalhar com os dois e também é um foco hoje do teu trabalho, do teu projeto esse, trabalhar com esses dois viés mesmo de jogos, né? Hoje eu escolhi trabalhar mais com os jogos ancestrais, os jogos antigos, porque eu acho que se encaixa melhor na escola. E eu particularmente prefiro essa parte das competências e habilidades do que a conteudista. Porque veja bem, o Huizinga ele fala no conceito de jogo que ele é uma atividade que requer, que trabalha o prazer no aluno, Sim. É livre e espontânea. Quando a gente começa a trabalhar um jogo educativo que força ele muito nessa percepção conteudista, talvez não gere tanto prazer. Entendi. Então, eu prefiro trabalhar essas competências. E eu queria dizer uma coisa importante. Quando a gente começou esse projeto, ainda um laboratório, né, um projeto piloto, eu fiquei com muito receio. Será que eu vou conseguir a adesão dos meus alunos nessa era digital, em que ele está curvadinho ali no celular, jogando por horas? Será que isso ainda é atrativo, o jogo analógico? E aí a gente vem para o que você citou ainda agora. Por que tem pessoas que preferem o livro físico? Porque é uma experiência. Sim. O Huizinga ele fala em círculo mágico. O que é o círculo mágico? Quando você está jogando o jogo, você entra num espectro onde a fantasia está envolvida. Você sai, é uma catarse. Sim. Você sai daquela realidade. Mesmo. Tanto que durante o jogo a gente conhece quem é quem. É ou não é? É verdade, é verdade. Eu digo por mim, quando eu jogo com minha filha, eu sou amante da questão dos jogos. Por exemplo, Ludo. Eu jogo com ela e uma sobrinha minha. Eu não gosto de perder, não. Exatamente. Então, a gente tem condições aí de traçar um perfil do nosso aluno durante o jogo. A gente consegue detectar, inclusive, problemas de aprendizagem no jogo, de comunicação. Porque quando eu estou ensinando o jogo, muitas vezes eu não ensino as regras. Eu deixo eles lerem as regras, interpretar, compreender, e aí eu pergunto, o que vocês entenderam do manual? Sim. Legal. Porque aí eu já estou trabalhando, olha que legal. A escrita, porque depois eu peço que eles escrevam o que eles entenderam. A leitura, a competência leitora dele. E depois eu vou trabalhar a fala, a verbalização durante o jogo, porque há muita negociação, diálogo, comunicação. E a escuta de jogo, que é algo que é muito importante, a escuta ativa. Que às vezes, muitas das vezes, na verdade, o nosso aluno é negligenciado nesse ponto, né? A gente não tem esse momento com eles. Isso. Né? Por que eu gosto das competências, Gil? Competências e habilidades? Porque isso ele vai levar para a vida. Quantos e quantos conteúdos na escola a gente aprende para uma prova e depois não se torna uma aprendizagem significativa? Ou seja, uma competência ele pode levar para a vida, para qualquer profissão. Eu preciso saber trabalhar em equipe, por exemplo. Eu preciso saber respeitar regras. Então, eu vejo o jogo como esse potencializador. E aí, essa tua fala é muito importante, João, porque principalmente para chamar a atenção do nosso colega, do nosso profissional, nesse sentido. Que às vezes realmente vai colocando o jogo, não consegue enxergá-lo dessa forma, com esse trabalho de competências, de atitudes, de habilidades, né? E acaba realmente achando que ali é só um momento de prazer para passar um tempo. E a gente sabe que não é, que realmente sabendo trabalhar, e aí onde vem a diferença, a intervenção profissional, porque a ferramenta a gente tem, está aqui.
está apresentando para a gente isso. É o professor realmente saber como trabalhar e com como ele vai trabalhar, o que ele quer chegar, o que ele quer alcançar com essa ferramenta. E aí, João, tu trocaste num ponto que é muito importante, e aí eu vou colocar como oportunidades e desafios aqui na nossa conversa. Vamos dizer assim, a gente sabe que o governo aí lançou aquela questão do tirar o celular da sala de aula, da escola, né? Inclusive agora recente saiu um dado que para mim é bem óbvio, né, de que o rendimento escolar dos nossos alunos melhorou. Para mim isso é muito claro. Você tirou o celular, melhorou. E aí o que eu vejo ali uma janela de oportunidade enorme para esse conteúdo, para esse momento, porque a gente está ali naquele horário, por exemplo, intervalo, em que o aluno iria ali ficar 20, 30 minutos com o celular na mão, o tablet, alguma coisa nesse sentido. É um momento, por exemplo, que tu pode estar ali com o teu projeto, o aluno, em vez de estar ali só rodando ali pelo pátio e tudo, não, ele está ali no momento de jogo. Então, assim, isso facilitou o trabalho. Então, assim, é um desafio, porque vocês têm que competir aí com a tela, mas virou uma oportunidade, por exemplo, com esse movimento que o governo fez, né, de tirar um pouco esse celular da sala de aula, da escola. Então, oportunizar esse espaço para que a gente realmente apresente esse conteúdo, o jogo, né? E aí isso foi utilizado para vocês também? Foi interessante? Foi bom? Foi muito legal. Eu sempre digo, Diogo, que o que mais me chama a atenção é quando o aluno, depois de ter experienciado tudo isso que a gente leva para a sala de aula, ele autonomamente toma a decisão de comprar um jogo. Então eu passo, às vezes, pelos corredores e vejo ele jogando já os jogos de tabuleiro. E aí eu pergunto, vocês compraram o jogo e tal? Não, a gente se juntou aqui e comprou. Cara, isso é ressignificar. A gente está dando a oportunidade, porque veja bem, Diogo, qual que é o objeto de estudo da educação física? É a cultura corporal, certo, não é? Cabe a nós, profissionais, sermos o quê? No máximo, sabedores de cada área ali dentro da cultura corporal. Então, na formação, a gente deveria estudar a fundo todos esses antigos blocos de conteúdo, né, que tinham nos PCNs. Mas a gente vê que ainda é algo muito en passant, muito... ficam lacunas. Quando eu fiz o mestrado em Ciência da Motricidade Humana, que eu me deparei com essa teoria de Manuel Sérgio, que ele tenta criar uma nova ciência no lugar da educação física chamada motricidade humana. Certo. Bem, o que ele leva em consideração? No final da formação, deveria o profissional ser um especialista em algo. E aí ele traz 3 vertentes: a ludomotricidade, a ergomotricidade e a ludoergomotricidade. Veja bem. Que é o que acontece em várias áreas, né? Na medicina. Tá. Bem, a gente teria uma base comum e no final a gente escolheria essa área, que está muito pautada no que a gente tem no Brasil, né? De licenciatura e bacharelado. Mas, enfim, cabe o profissional se debruçar ao máximo para que o aluno tenha condições de receber todo esse conteúdo. Sim. Porque por que um aluno chega a dizer que não gosta de educação física? Porque é podado isso a ele. Muitas vezes, o profissional fica naquele quadrado mágico que a gente já conhece, handebol, basquete, vôlei e futsal, queimado, mas as outras áreas ele vai deixando de lado. Isso aí eu não gosto, isso aí eu não domino, e não busca. Eu sempre digo também, Diogo, que deveria existir um dízimo acadêmico, né? A gente guardar 5%, 10% do nosso salário, para quê? Para reinvestir na gente mesmo. Sim. Fazer curso, ir para congresso, se capacitar, comprar livros. Perfeito. Tocaste num ponto muito importante, João, e a escola portuguesa, ela trabalha com essa vertente da motricidade humana, né? Então, ele consegue ter realmente uma visão da educação física, da cultura corporal de uma forma bem mais ampla do que a nossa aqui. Tanto é que a gente conversou aí nos bastidores, eu estava te falando que quando eu fiz a graduação, eu tive uma disciplina, e essa disciplina tinha o nome de recreação e lazer. Agora, tu imagina em 60 horas, 40 horas, não sei como é que está hoje, você conseguir conhecer esse mundo dos jogos e de como isso pode transformar. E outra coisa da formação que eu vejo também, João, e a gente estava aqui falando,
a educação física ela chega muito tarde, com uma educação física, como cultura corporal, muito tarde para o aluno, que eu acho. A gente vê muito o profissional inserido apenas, por exemplo, no fundamental maior, ali do 5º ano para frente. E a gente perdeu essa primeira fase, que talvez é a mais importante, né? Esse fundamental inicial, o infantil, então que talvez é o primeiro contato que a criança, ela não pode, por exemplo, estar na rua jogando, correndo, mas que ela poderia estar num espaço, numa ludoteca, né? Envolvido no trabalho lúdico, com os jogos, por exemplo, e isso às vezes é muito negligenciado. Ou então é colocado na mão, por exemplo, de um pedagogo. Exatamente. Normalmente, como a gente vê, que não tem, né? Ou pelo menos não tem realmente essa, vamos dizer assim, essa visão da cultura corporal como o profissional de educação física tem. Então, é muito importante que a gente mostre isso, que a gente tenha essas conversas, inclusive um movimento que a própria educação física pode estar fazendo nesse sentido, que eu te falo isso enquanto conselho, a gente tem, né, inclusive aqui em São Luís, por exemplo, quando a gente tem uma lei aprovada que garante, que obriga, na verdade, o município a contratar o profissional de educação física para trabalhar desde as séries iniciais, do infantil e o médio e o fundamental menor, porque a gente só tem o nosso profissional ali do 5º, 6º ano para frente. Né? Então, a gente negligencia, o aluno perde aí, a gente está falando aí de 8, 9 anos aí de realmente ter esse contato. E que é a base. É a base para ele. É inadmissível. Se você chegar num país de primeiro mundo e dizer que a educação física é ministrada por outro profissional que não seja o de educação física, isso aí é algo que ninguém acredita, inclusive. Porque a gente sabe, a infância, e principalmente hoje, né? Onde as crianças estão cada vez mais presas dentro de um apartamento, não tem aquela convivência que a gente tinha nas ruas com outros colegas, então a socialização ela é algo que é muito difícil hoje e o profissional poderia adentrar nisso, mas para isso é necessário que ele estude, que ele seja um ludoeducador, que ele se debruce nesses conhecimentos a fundo e não de forma superficial. João, eu queria agora, para a gente passar um pouquinho dessa temática dos jogos de tabuleiro e a gente falasse um pouquinho para a gente sobre o teu segundo livro, A Mente em Jogo, né? Jogos de tabuleiro como ferramenta para desenvolver a metacognição. Fala para a gente aí qual é o objetivo agora desse livro, o que tu está trazendo aqui para a gente aqui como, né? O que está trazendo de importante, o que está trazendo aí realmente para poder acrescentar nessa formação do nosso profissional de educação física. Pronto. Diogo, dentro do aspecto da formação, eu queria citar algo também. No mestrado, eu tive acesso a algo que para mim era completamente novo, que são as neurociências. E aí eu entro num fator que eu acho primordial, que na nossa área, na educação física, deveriam ter mais disciplinas ligadas às neurociências. Então, neuroanatomia, neurofisiologia. Por quê? Porque para eu levantar um dedo, para eu fazer qualquer movimento, existe o quê? Algo cerebral. Certo. Tá? Tudo começa no cérebro. E nesse ponto, eu acho que a gente fica focado muito no final. No aspecto motor, no músculo, nos ossos, nas articulações, que são algo realmente que importam muito. Lá eu tive acesso a um construto. E ele não é nem chamado de conceito, ele é um construto, que é a metacognição. O que é a metacognição? Ele é o pensar sobre o pensar. Todos nós temos aqui, e às vezes não sabemos, e poderia ser aperfeiçoado. Quando a gente fala com a gente mesmo, e às vezes até fala em voz alta, não é? A gente está ali pensando em algo e fala. Quando a gente pensa sobre o que a gente está pensando, a gente está usando a metacognição. E lá eu pude entender que ela era utilizada geralmente na matemática, para resolução de problemas, e como competência leitora, língua portuguesa, língua inglesa. E eu comecei a vislumbrar a metacognição nos esportes. Então a dissertação foi sobre isso, e anos depois eu comecei a pensar em jogos metacognitivos. Como que eu poderia, através do jogo, melhorar a metacognição, aperfeiçoar. Então, o que a gente faz, o que a gente mostra nesse livro? Que antes, durante e depois do jogo, eu posso estar refletindo sobre os meus aspectos mentais, né, que são de segunda ordem, inclusive.
E o que é mais interessante, a metacognição, ela pode ser transferida para o nosso dia a dia. Então, a partir do momento que eu conheço, que eu sei como eu aprendo, inclusive, como eu resolvo problemas, eu posso transferir isso para situações do cotidiano. Então, a mente em jogo é exatamente isso, é usar o jogo como uma ferramenta para melhorar esse aspecto metacognitivo. E a gente sabe, Diogo, também que é provado cientificamente que quem tem uma metacognição apurada, ele consegue sucesso escolar. Sim. Então, é chamado de expert, eu não gosto muito desse termo, mas o expert em metacognição, ele consegue lograr êxito, por exemplo, em concursos públicos, em várias áreas. Então, é interessante a gente tratar. Todos esses jogos aqui que tu apresentaste, eu consigo trabalhar e alcançar essa metacognição do meu aluno. Todos eles. E no livro a gente traz um instrumento que é um questionário que você pode aplicar com o aluno e detectar, avaliar o grau, o nível metacognitivo dele. O metacognitivo seria esse teste, por exemplo, de QI, aquele teste de QI, algo parecido? Não. É um questionário aplicável ao aluno e ele vai respondendo e você vai, através das perguntas, tendo um ranqueamento. Né? Isso pode ser feito também nos esportes, como a gente fez lá atrás, mas no jogo eu acho muito interessante, porque o jogo toda hora você está resolvendo problemas. A todo minuto você tem que tomar uma decisão. E aí você consegue alcançar esse sucesso no aspecto metacognitivo. Legal. Então, João, tu apresentaste esse segundo livro para a gente, falou para a gente sobre metacognição, como realmente a gente pode pensar a pensar, né? E aí, a gente conversou um pouquinho mais cedo, né? Falaste aqui de forma bem mais superficial, mas eu queria que a gente aprofundasse mais um pouco. E aí, nesse mundo contemporâneo que a gente vive dos jogos eletrônicos, dos jogos digitais, como a gente conseguir equilibrar isso? Esse jogo presencial, físico, em que eu vou ter ali realmente o contato, né? Equilibrar isso tanto dentro quanto fora da escola, né? Para poder realmente, como a gente conversou aqui nos bastidores, a gente não vai romantizar, dizer que a gente vai esquecer a tela, vai esquecer o celular, o tablet, tirar da televisão, por exemplo, nossos filhos, né? Nossos jovens. Mas de que forma a gente conseguir equilibrar isso dentro e fora da escola para o nosso colega profissional? Eu acho que o equilíbrio ele vem quando a gente consegue dar limites. Aqui a gente não está dizendo, por exemplo, que o jogo digital não pode ser utilizado na escola. Ele é também uma ferramenta válida. E tem alguns jogos de tabuleiro hoje que são conhecidos como jogos híbridos. O que é isso? Eu tenho o tabuleiro e tenho um aplicativo ao qual eu posso estar utilizando concomitante. Tem alguns jogos assim. Então, há de se ter esse equilíbrio e é muito importante que os pais em casa deem o exemplo. Porque eu sou pai, né, inclusive de uma criança atípica de 4 anos, que é o João Guilherme, que é minha joia. E o que a gente tenta fazer? Dar o exemplo. Quando eu estou com ele, é tempo de qualidade. Então, é necessário que eu mesmo retire o celular. Certo. Naquele momento, a prioridade tem que ser o filho. E uma coisa que não foi citada, Diogo, é que nesse primeiro livro, do Tabuleiros do Mundo, ele não é só para educadores, ele pode ser para pais também. Legal. Porque o que a gente vê muito hoje? O pai que não senta mais para brincar com o filho. A criança que não constrói o seu brinquedo. Lembra quando a gente construía até carrinho de rolimã e tudo? Ixi. Então, esse livro, ele pode imprimir o joguinho, sentar com ele, construir junto e ter esse tempo de qualidade. Perfeito, perfeito. Olha, eu sempre digo, Diogo, que é um direito da criança se desplugar. O brincar, tal qual o respirar, o comer, o beber, é algo imprescindível o brincar. Criança que não brinca, a gente tem que investigar, tem que ver. Mas a gente precisa também incentivar, oportunizar isso na escola e em casa. A família, a sociedade e a escola têm esse papel fundamental
de levar adiante, né, também para as novas gerações, isso de não se deixar perder, porque alguns jogos são extintos por isso, porque não tem essa ponte, a ponte é quebrada. E a gente e aí a correria, o dia a dia, esse modo de estilo de vida que a gente, né, vive hoje, de você realmente estar sempre tendo que alcançar alguma coisa e tem o tempo muito limitado, aquela correria toda, né? Você acorda e dorme já pensando no outro dia, você não vive o presente. A gente vive ou está vivendo o passado ou está vivendo o futuro e não está vivendo realmente o presente. Eu queria dar 3 exemplos. Vocês já viram, você já deve ter visto, esses livros de colorir. Certo. O famoso Bob Goods, né? Bob Goods, Pronto, exatamente. Vamos lá. O que é isso? O ser humano se sentiu na necessidade de se desplugar, de ter esse tempo de ócio criativo, lembra? Sim. Nós precisamos, a gente precisa disso, é uma necessidade. Até para que a gente tenha um sono melhor, até que a gente possa exercer as atividades melhor. Então a gente está vivendo hoje a era, né, da inteligência artificial. Se ela não for a nosso favor, se for só para diminuir o tempo para a gente usar para o trabalho, não vai adiantar. Sim. Esse tempo diminuto tem que ser para quê? Para que a gente possa usufruir. Então o Bob Goods é um exemplo disso. Segundo, em São Paulo tem um projeto muito legal que eu gostaria de citar, que é Na Rua Sem Wi-Fi. Então tem um grupo lá de educadores que levam para as comunidades aquelas brincadeiras antigas. Brincadeira de roda, amarelinha, rolimã, peão. Isso é legal também. Sim. A gente ter esses projetos, de repente fazer na escola uma Olimpíada de Jogos Populares. Olha que interessante. E terceiro ponto, em Nova York, eu estou dando alguns exemplos aí para a gente poder ilustrar melhor e contextualizar. Em Nova York tem uma escola onde ela utiliza a aprendizagem baseada em jogos como elemento fundante. Se chama Quest to Learn. Então lá, todas as disciplinas, geografia, história, matemática, você vai chegar lá na sala de aula e você vai ver ele jogando um jogo que ensina aquele conteúdo. É muito legal, se a gente pudesse, né? Não tira a questão do conteúdo, que é claro, a gente não tem como fugir disso. Exatamente. Mas leva através do jogo, da brincadeira, né? Porque a aprendizagem baseada em jogos, Diogo, nada mais é do que uma metodologia ativa. Sim. Ela traz o aluno para ser o protagonista desse processo de ensino e aprendizagem. Perfeito, João. É isso. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final da nosso bate-papo, nessa conversa aqui, bem bacana, bem interessante e bem explicativa. O nosso amigo João Batista Correia, tá certo? Profissional de Educação Física e que desenvolve esse trabalho com os jogos, né? Especial os jogos de tabuleiro. E conversou aqui com a gente, mostrou para você, acho que ficou muito claro, né? Como é que a gente realmente pode alcançar os objetivos que sejam, e aí, claro, educacionais, né? Mas objetivos de vida também, através dos jogos realmente. Né? Como realmente os jogos não são aquela coisa... limitante, como a gente vê, que o jogo é uma coisa apenas para eu ter um prazer, um passatempo. Mas não, que realmente é uma ferramenta e pode ser utilizado nesse processo do ensino-aprendizagem. João, eu queria te agradecer mais uma vez e queria deixar esse espaço aí para te dar esse último recado, fazer um convite, tá certo? Para o nosso colega profissional que queira conhecer um pouco mais sobre esse mundo, falar também um pouquinho sobre os teus livros aí, quando é que vai realmente estar aí disponível para todo mundo, tá certo? Sim. Então, Diogo, eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com você, com toda essa equipe maravilhosa aqui que vocês têm do CREF 21. E deixar aqui uma frase, um contexto que eu sempre utilizo, né? Que o jogo é como se fosse uma faísca, a faísca que ilumina, a faísca que você aprende, que você ensina e que marca. O jogo é algo que marca. E ensinar nada mais é do que ensignar, deixar uma marca. Então, dificilmente uma aula sobre jogos não vai ser lembrada anos depois. Ela vai sim ficar marcada. Assim como a gente falou dos pais também. Esse momento ali vai ficar marcado para sempre com aquela criança. E que a gente não perca esse momento importante que é a infância.
que a gente não adultize os nossos filhos, que não quebre essa fase, porque lá na frente a gente vai ter que responder por isso. É verdade. Vai fazer muita falta. Então eu queria deixar esse recado a todos que estão assistindo e também divulgar que em dezembro, agora está marcado o lançamento do Tabuleiros do Mundo. A gente provavelmente deve fazer no auditório lá do IFMA. Lá de Ribamar. E provavelmente vai ser aqui no Aqui Monte no Monte Castelo, mesmo? que é Legal. mais centralizado. Certo. Em dezembro a gente está lançando e vai estar nas plataformas também, a gente quer que seja bem divulgado. No próximo ano, começo do ano, eu vou estar lançando A Mente em Jogo, que é baseado naquela dissertação do mestrado de 10 anos atrás e que ficou represada, agora está saindo do Mas papel. talvez está vindo no momento certo. Pois né? É isso. Pessoal, então, queria agradecer, espero que tenham gostado desse bate-papo aqui com o professor João Batista Correia, tá certo? Professor do IFMA, lá de Ribamar, que é um especialista na questão dos jogos aí, nesse conteúdo que a gente aprendeu lá na faculdade, mas que a gente realmente utiliza pouco. E que não só na sala de aula, como ele deixou esse recado, você que é pai também, que é mãe, utilizar isso na sua vida, na sua casa, realmente, com o seu filho, né? Para ter esse tempo de qualidade, realmente. E ele tocou aqui num ponto muito importante, que é essa questão da infância, né? E que eu estou vivendo pela segunda vez, né? E sei que realmente, falando como educador, como realmente isso é muito importante. Então, espero que tenham gostado. Fique atento aí aos próximos episódios, tá certo? E um abraço a todos vocês. Valeu! Até lá.